Bora te contar ainda sobre Ryan. Existe de fato um interesse do Chelsea no atacante do Vasco? As últimas do mercado, tudo sobre Sul-Americana e Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre como ficaram os potes da Libertadores para a fase de oitavas de final. Você sabe, nessa quinta-feira, a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores, se encerrou e já conhecemos os 16 classificados. Todos os líderes dos seus grupos ficam no pote 1 e eles terão na próxima segunda-feira em sorteio o conhecimento, eles vão descobrir quem eles vão enfrentar do pote 2. Importante contar que o pote 1 tem Palmeiras, com a melhor campanha 18 pontos, São Paulo, segunda melhor campanha 14 pontos, ainda integram esse pote o Racing da Argentina, o Estudiantes e o River Plate também da Argentina, o Internacional de Porto Alegre, a LDU do Equador e o Vélez Sarsfield da Argentina. O pote 2 conta com Botafogo, Atlético Nacional, Flamengo, Peñarol, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño. Dos 16 times classificados, 6 são brasileiros, 4 argentinos, há também 2 paraguaios, Libertad e Cerro Porteño, um equatoriano, a LDU, um colombiano, o Atlético Nacional, um uruguaio, o Peñarol, e um peruano, o Universitário. Não há nenhuma restrição no sorteio, tá? Não tem impedimento de confronto de brasileiros. Você pega uma bola do pote 1 e uma bola do pote 2 e a partir daí vão sendo sorteados os confrontos das oitavas. A gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Botafogo. Isso é absolutamente possível. Imagino que os times do pote 2, como Botafogo e Flamengo, vão preferir enfrentar a LDU. Até porque os 4 argentinos classificados todos ficaram em primeiro dos seus grupos. Já entre os brasileiros, 3 brasileiros na primeira colocação, 3 brasileiros na segunda posição. Bora falar agora sobre Sul-Americana, vexame dos brasileiros. Dos 7 times que participaram, só o Fluminense conseguiu a classificação direta para as oitavas de final. Todos os outros 3 representantes brasileiros que ainda seguem vivos terminaram em segundo e vão ter de disputar uma repescagem. Casos de Grêmio, que enfrenta... o Grêmio foi segundo colocado num grupo com o do Godoy Cruz, o Vasco foi segundo colocado num grupo com o Lanús e o Atlético Mineiro foi segundo colocado num grupo com Cienciano. Até por isso agora eles precisam passar pela repescagem. O Grêmio enfrenta o Alianza Lima, o Galo enfrenta o Atlético Bucaramanga, enquanto o Vasco enfrenta o Independiente Del Valle. Vale a lembrança de que o Bahia, que foi terceiro no seu grupo na Libertadores, vai ter a oportunidade de disputar essa repescagem. O adversário será o América de Cali. Você lembra que eu falei agora há pouco de 7 brasileiros, só um passou direto de fase, né? Outros 3 seguem na repescagem e a gente teve mais 3 eliminados na fase de grupos da Sul-Americana. Cruzeiro, Corinthians e Vitória foram os times que já caíram do torneio. Bora falar agora sobre Ryan, repercutindo uma informação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o atacante de 18 anos de idade do Vasco interessa ao Chelsea. O pessoal do canal Na Torcida Vascaínos descreveu todos os integrantes do departamento de scout do Chelsea para explicar como é que o nome do Ryan acabou sendo escolhido pelo Chelsea. Os nomes todos corretíssimos, mas a informação não bate. A informação que eu tenho é de que o Chelsea não tem a intenção de contratar o Ryan. Ele não faz parte dos planos do clube inglês, muito menos pelos valores citados, entre 15 e 20 milhões de euros. A matéria ainda apontava que a ideia do Chelsea era levar o Ryan antes do Mundial Sub-20. Atacante que tem sido alvo de propostas recentes, mas o Pedrinho já deixou bem claro que só topa fazer negócio a partir de 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que Felipe Maestro, braço direito do Pedrinho no departamento de futebol do Vasco, anda com o filme queimado. O Souza, que já não faz mais parte do elenco, deu uma entrevista ao Benja afirmando o seguinte, abre aspas, não tenho nada contra o Felipe, mas se eu disser que ele é um cara querido, vou estar mentindo. E aí ele completa explicando um episódio com o Capasso. Capasso é aquele zagueiro que pertencia ao Vasco, não queria sair do clube e o Felipe foi a público para detonar o comportamento do zagueiro. Aspas para o Souza, soou mal pra caramba aquela história. Eu acho que a ideia do Felipe era... eu acho que o Felipe tinha algo contra o Capasso por ele não ter saído, pela acomodação de ganhar o salário e ficar morando no Rio de Janeiro. Mas você não pode expor um atleta desse jeito. Quem vai querer um jogador que o próprio diretor diz que é fraco? Isso ficou
muito mal no elenco, disse o Souza em entrevista ao Benjamin Bach. Boa notícia, o jogo de volta é do Vascão, em São Januário. Isso faz é bom. diferença, faz toda a diferença. Quando sorteou que saiu o negócio lá, qual é a carinha que você fez? Gostei não. Eu acho que o Independente Del Valle é uma equipe que vem crescendo bastante aí no cenário do futebol sul-americano, não se classificou por detalhe também na Libertadores, mas eu acho que esse trunfo de ter São Januário como o segundo jogo é extremamente importante. Esses jogos devem acontecer ali na segunda quinzena de julho, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ou 22, 23, 24. Então, ter São Januário como esse trunfo é importante. Tem altitude, o que é ruim. Então, o Vasco da Gama vai ter que se superar nesse primeiro jogo para pelo menos conseguir um resultado de empate, não perder, ou perder de muito pouco, 1-0, 2-1, para poder trazer para São Januário essa decisão. Muito bem, vamos beber água agora, é isso? Já tá na hora da água? E o Independente Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. Não, tem assunto que ele não queria, mas a gente vai falar do Vasco Já ia pegar ainda. minha caixa d'água. Ô, Vene Casagrande, a gente fala do Independente, inclusive, aquele grande jogo do Rueda, foi o Rueda, não? Qual foi aquele treinador que era o amigo do Domenech? Guardiola? Domenech. Amigo não, foi auxiliar durante muito tempo. Ele foi esse jogo que ele tomou 5, foi o maior placar elástico do Flamengo, sofreu o Independente Del Valle, que não é uma competição, isso na Libertadores, não é uma equipe que não tem a tradição em competições aqui no nosso Pelo contrário, eu concordo com o Pedrosa, eu acho que não foi nada bom pegar o Independente Del Valle. Óbvio, tem o lado bom de você decidir em casa, isso querendo ou não ajuda bastante a equipe do Vasco da Gama, mas o Del Valle precisa ser respeitado, porque é um clube que vem crescendo bastante no cenário sul-americano e sabe jogar esse tipo de competição. Agora, aquela dúvida que a gente tem em relação ao Fluminense, se vai priorizar ou não a Copa Sul-Americana, a gente não tem em relação ao Vasco. Pelo contrário, o Vasco, todas as vezes que pôde poupar no Campeonato Brasileiro pensando na Sul-Americana, fez isso e deu no que deu. Então, acho que essa competição é prioridade do Vasco da Gama e eu não acho nenhum absurdo. Tal como eu penso com o Fluminense, eu penso como o Vasco. Eu também. O título mais tangível para o Vasco qual é? É a Copa Sul-Americana. Não vejo nenhum absurdo o Vascaíno pensar em um suposto título, ou chegar na semifinal, chegar na final. Então acho que tem que priorizar sim a Copa Sul-Americana. Mas lembrando, é um adversário extremamente difícil. E acontecer o jogo depois da parada para o Mundial, para o Vasco vai ser ótimo. Porque o Vasco vai ter um mês de treinamento, porque o Vasco vai ter a possibilidade de reforçar a sua equipe, recuperar alguns jogadores que não estão 100%. Então, para mim, muito melhor ser lá em julho mesmo. Com quem conversei me disse o seguinte, falou, cara, não tem ainda uma definição se ele fica até o fim do ano ou não. Me parece, por essas conversas que eu estava tendo com essas pessoas, é que o Pedrinho pensou em fazer uma proposta com valor bem abaixo do que o país recebe, para ele ficar até o final do ano. Porque todo mundo, o Rei, e aí é unanimidade, todo mundo elogia o profissionalismo dele no dia a dia. Ninguém reclama. Ah, ele morcega no treino, ele não aparece. Ninguém. Não está entregando em campo o que a gente espera. A gente esperou do Paia. Mas, assim, internamente, ele é bem avaliado para o dia a dia. Só que o contrato era um contrato alto, já assumido por essa gestão. Então, há uma corrente que defendia. Esquece, acabou. Com esse dinheiro a gente contrata 2 melhores. E a outra corrente, da qual o presidente Pedrinho faz parte, que queria conversar com ele e tentar 6 meses num valor menor. Agora, se ele voltou para a França, tá tendo problemas aqui fora de campo, não sei se ele volta. Cara, dinheiro para ele, isso eu já ouvi de uma pessoa e é verdade, não é problema. Como se você pegar vários jogadores, Arrascaeta, Bruno Henrique, dinheiro para esses caras não é mais problema, graças ao trabalho deles. Agora, a minha pergunta é, e aí o Bernardo levanta muito bem o tema, não vale nem metade. Cara, esse é um problema. Se ele ganha 1 milhão, que me disseram que não é 1,5 milhão, tá? 500 mil para ele, para ser reserva, porque ele não é titular. Ah, mas o Diniz poderia colocar... Eu acho que o Diniz já tem outros para recuperar. Felipe Coutinho está na frente para recuperar logo. Já recuperou o Ryan. Então eu não sei se eu investiria, mesmo que fosse metade, no Paia.
É isso aí então, torcida vascaína, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as últimas informações do Vascão para você. O Nicola trazendo aí atualizações sobre Ryan, né? Onde surgiu aí notícia de que o Chelsea estaria interessado na contratação do jogador, oferecendo ali abaixo do valor pedido inicialmente pelo Vasco, né? O que o Vasco deseja é vender o Ryan. E surgiu aí a notícia que o Chelsea estaria oferecendo 15 milhões de euros, né? E o Vasco não deve aceitar essa proposta. Mas, segundo apurações do Nicola, o Chelsea não está interessado na contratação do jogador. Como foi trago até no outro vídeo aí, o Besiktas chegou a fazer proposta também nessa casa aí de 15 a 20 milhões de euros, o que o Vasco não pretende inicialmente. Do Vasco inicialmente é de 30 a 40 milhões de reais, é um valor aí desejado mais ou menos pelo Vasco para poder negociar o Ryan. E sobre o Payet, né, como o Fábio Azevedo trouxe aí, o Payet já está na França, né, não deve ser aproveitado aí mais pelo Vasco, não deve fazer mais alguma renovação de contrato, coisa que tinha sido especulada, e o Payet realmente deve estar fora do Vasco da Gama. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixa aí aquele like nesse vídeo, comenta aí o que você acha das notícias de hoje, do nosso rival aí que será o Independiente Del Valle na Sul-Americana aí nos playoffs. Deixa aí sua opinião sobre o nosso adversário. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha aí o vídeo com mais amigos vascaínos para todos eles também fazer parte aqui dessa família Eterno Vasco Oficial. Forte abraço a todos e até mais. Fui!